aqui para servir, estamos aqui para adorar. Amém? Irmãos, graça e paz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga que ele é muito bem-vindo e que nós estamos muito felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. Que todos nós possamos fazer isso com gratidão, com alegria. Nós estamos aqui com um motivo muito especial, que é adorar ao nosso Deus Criador. Amém? Todo dia é dia de adorar ao nosso Deus. Não tem dia melhor, dia pior, né? Todo dia é dia. Nós temos que pôr isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso agir, que nós devemos adorar o nosso Deus em toda e qualquer situação. E existem momentos em que a adoração deve ser ainda maior. E hoje, esse domingo, é esse momento de adorarmos a Deus por um grande motivo. Nós estamos na semana de oração pelos 122 anos da IPI do Brasil. E que nós possamos estar preparados sempre para dar testemunho do quanto essa igreja, essa denominação é importante nas nossas vidas. Desde quinta-feira, então, nós iniciamos com textos maravilhosos, a gente tem estudado, né, tem compartilhado coisas muito importantes sobre a direção da vida, sobre a água viva, sobre a vida abundante, celebrando a vida, a graça de Deus no trabalho, o amor, o sentido da vida, missão e esperança. Ontem nós tivemos um culto lá em Fernandópolis, que também foi uma bênção, onde nós ouvimos que realmente nós temos que ser fortes e corajosos, temos que responder, temos que dar conta, né, de tudo aquilo que Deus quer que a gente fale, que a gente testemunhe. A gente tem que estar preparado, buscando nas Escrituras, porque a igreja deve continuar de portas abertas. E a igreja, povo de Deus, deve ser forte e corajosa. Amém? Amém. Vem e veja. Quando 2 discípulos de João indagaram Jesus sobre onde ele estava hospedado, a resposta de Cristo foi a seguinte: venham e verão. Está lá em João 1,39. Um desses discípulos era André, e o outro não tem o nome mencionado,
mas foram discípulos que depois passaram a seguir Jesus. Era um convite do Mestre para que eles conhecessem seu lugar de descanso. Em tempos turbulentos e bélicos como os nossos, tal convite nunca foi tão atual e tão necessário. Venha e veja. Em outras palavras, Jesus disse: acompanhe meus passos e descubra o meu lugar, a minha casa. Ao fazer isso, você também descobrirá que na casa do meu Pai há muitas moradas. João 14, 2 e 4. Salvação, aceitação e comunhão. O convite divino ao pertencimento é a base da história da Igreja de Cristo. Ser igreja é fazer parte da morada do Senhor em todos os tempos. Com alegria, podemos olhar para os 122 anos da IPI do Brasil e celebrar que sim, estamos em casa, não na casa de homens, mas de Deus. A Semana de Oração de 2025 é uma oportunidade especial para orarmos juntos pela casa de Deus e especificamente por nossa denominação e principalmente pela Assembleia Geral, que se reunirá dia 30 de junho a 2 de agosto. Suas orações são fundamentais para que tenhamos sabedoria nas decisões. Não desperdice essa chance de celebrar, meditar na palavra, confessar seus pecados mais íntimos e interceder, não somente por você ou por sua igreja, mas por todos os irmãos e irmãs espalhados pelos 4 cantos do nosso Brasil. Com devida licença, repetimos o convite de Cristo: venham e vejam. Então, que a gente possa realmente estar buscando essa presença, estar buscando fazer aquilo que Deus quer que façamos, estar presentes, estar participando, estar agradecendo pela nossa igreja local, pela nossa liderança local, pela liderança de nossa igreja por todo o Brasil, por todas as igrejas presbiterianas independentes do Brasil, que possam estar de portas abertas para celebrar a salvação que vem através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos estar agora fazendo uma oração de adoração. Pai amado, Deus bendito, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Sabemos que o Senhor é o Deus soberano. Sabemos que somente em Ti, Senhor, nós podemos e devemos confiar. E que a Ti devemos toda a adoração. Seja, Senhor, com o nosso culto, aceita os nossos louvores, traga-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, que Teu Espírito Santo nos use, Senhor, e que nós possamos realmente ter o coração cheio daquilo que é do Senhor, que as nossas palavras, que o nosso caminhar seja para a Tua adoração, seja para testemunharmos o Teu grande amor, seja para testemunhar que só teremos a vida eterna se andarmos lado a lado com Jesus, buscando, Senhor, total intimidade. Aceita, Senhor, a nossa adoração essa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós pedimos agradecidos. Amém. Agora nós vamos fazer uma leitura responsiva em Efésios 3, de 1 a 12. Melhor, acho que vai ser... isso que eu ia falar, vai ser projetado, então nós vamos ler todos juntos, então, de 1 a 12. Vamos iniciar, então? Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação que foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão
recebe seus dízimos e as suas ofertas no gasofilácio. Vou pedir para que se coloquem de pé, para que nós possamos entoar esse canto. Eu vou pedir para que a Marli esteja aqui à frente, Marli. E nesse momento, nós vamos já estar orando em gratidão aos dízimos e ofertas e também pelos nossos irmãos que essa semana fizeram aniversário. Dia 21, a nossa irmã Darlene, presbítera Darlene. Eu vou pedir para que ela também esteja aqui na frente. Dia 22, o João, neto do pastor, e a sobrinha dele, a Jéssica. E dia 24, pela união conjugal da Margarete e do Amauri. Então eu vou pedir para que você faça essa oração de gratidão por nossas vidas. Amém. Pai amado, Deus bendito, aqui estamos, Senhor,
Grato, Senhor, por essas vidas aqui mencionadas, pelo aniversário da Darlene, do João, da Jéssica, pela união conjugal da Margarete e do Amauri, Senhor, que Tu esteja derramando bênção sobre essas vidas, sobre esses lares, Senhor, que eles sejam sempre abençoados por Ti, Senhor, que Tu resolva todos os problemas e as necessidades de cada um deles, Senhor, que elas continuem sendo essas servas valorosas, Senhor, preciosas para Ti e para nós, Senhor, e que o João cresça, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor, que nunca se desvie de Ti e que seja um servo consagrado a Ti, Senhor. Graças Te damos, Senhor, porque sabemos que Tu estiveste presente na vida deles e que Tu continues, Senhor, derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Tu sabes como esses irmãos são preciosos, Senhor, e que Tu esteja cuidando de cada um deles, da Margarete, da Darlene, da Jéssica, do João, do Amauri, trazendo o Amauri também para o nosso meio, Senhor. Graças Te damos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter aqueles momentos que você pode estar em comunhão íntima com o seu Deus, com o nosso Deus, você e Ele, confessando o teu pecado, confessando que você é dependente dEle, intercedendo por nossa igreja, intercedendo por todas as igrejas espalhadas pelo Brasil. Que nós possamos orar não só por nós aqui de Cardoso, mas por todas as igrejas. Cada um faça a sua oração do jeito que você se sentir melhor, sentado, ajoelhado, de pé, e que você possa, com os olhos abertos, com os olhos fechados, mas que você possa sentir que você está bem perto de Deus e que você possa ser íntimo desse Deus. Senhor, fortaleça o propósito de cada igreja da IPI espalhada pelo Brasil. Dê sabedoria aos nossos líderes e paixão por Cristo a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que possamos viver para Te adorar. Que possamos ser, Senhor, o sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume de Cristo. Que possamos, Senhor, ser úteis na Tua seara. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, como farol, como flecha, como abrigo, como realmente, Senhor, Tu queres que nós vivamos, testemunhando, trazendo outros para Te servir. Em nome de Jesus, Senhor, cuida do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Agora nós vamos ter os nossos momentos de louvores com o nosso ministério de louvor. Vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé. Depois do louvor, vocês sempre fazem uma oração. Agradeço os dias do teu governo, que eu esqueci. Graça e paz, amada igreja. Como já foi dito, essa semana, esse mês é muito especial. É uma semana de celebração, uma semana
de estarmos com o coração alegre, né? IPIB, pelos 122 anos, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que na história da nossa igreja teve pessoas que se levantaram e graças a eles nós estamos aqui hoje e acima de tudo a Deus. Amém. Né? Então que a gente possa nesse momento estar celebrando a Deus com júbilo. Júbilo é alegria excessiva, júbilo é uma alegria profunda, e que nesse instante a gente possa, através do nosso louvor, estar expressando essa alegria de estarmos comemorando os 122 anos da nossa amada igreja. Amém? Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Se um ano tem 365 dias, se a gente multiplicar, eu não sou da
Nosso pastor está nos dias de descanso dele, né? Descanso merecido. E que a gente possa, mesmo o pastor não estando, continuarmos com os trabalhos. Amanhã nós temos novamente a reunião às 19h30. Quem puder estar presente, tem sido uma bênção os nossos encontros. E agora nós vamos estar nos preparando para ouvir a mensagem que a nossa irmã presbítera Marli tem preparado. Ela não preparou sozinha, tá? Ela teve uma ajuda muito grande, uma ajuda muito poderosa. Tenho certeza que o Espírito Santo ajudou a Marli a preparar essa mensagem que ela vai nos transmitir agora. Amém. Amém. Pai amado, Deus bendito, confiamos que o Senhor é Deus maravilhoso, Deus do impossível, e que nós estamos aqui, Senhor, porque somos tão pequenos, mas queremos ficar na Tua presença. Queremos Te adorar, Senhor. Seja com a vida da Marli, que a mensagem que ela for nos trazer, Senhor, seja, Senhor, de grande edificação para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, para a vida do Teu povo, Senhor. Seja com ela, com toda a família, com todas as famílias da nossa igreja, que nós possamos realmente estar com a mente e o coração preparados para ouvirmos aquilo que Teu Espírito Santo tem para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, obrigada e amém. Amém. Saúde os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor. Amém. O texto que nós vamos meditar já foi lido, né? Mas nós vamos só relembrar 2 versículos. Todos nós sabemos, né? Já foi comentado aqui já várias vezes, que nós estamos comemorando os 122 anos da nossa IPI. É com grande alegria, né, que podemos celebrar todos esses anos, contando com a alegria, com a ajuda de Deus em todos os momentos. Amém. Nos sustentando, nos dando forças para propagar a mensagem do Evangelho. Nessa semana de oração, estamos unidos a muitos outros irmãos da IPI, pelo nosso Brasil afora, celebrando a vida, o sustento diário do nosso Deus e o quanto Ele tem sido fiel. Que possamos continuar servindo a Deus, mesmo em meio a tantos desafios, a tantas crises, e confiando que temos um bom pastor que cuida de nós e não nos desampara nunca, né? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é celebrando a vida com nossa igreja local. Então, o texto, né, nós já lemos de Efésios 3, nós vamos meditar nos versículos 10 e 11, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê que esse texto de Efésios nos fala da multiforme sabedoria de Deus, que é revelada à igreja e através dela os poderes celestiais. Essa revelação ocorre conforme o propósito eterno de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos meditar nesse texto, né, como a igreja como instrumento. A igreja, com sua diversidade e unidade, é o meio pelo qual Deus manifesta sua sabedoria aos seres espirituais. Essa igreja se caracteriza pelo constante ajuntamento. É a igreja que se prostra e exalta, e os lábios confessam o nome de Deus. É por isso que é importante estarmos reunidos, exaltando, louvando, né, e propagando o nome de Deus. É a igreja adoradora, que se manifesta proclamadora de boas novas da salvação e leva o Evangelho como pode em todo o tempo, anunciando o tempo da misericórdia e graça de Deus, chamando pessoas
que entregam suas vidas e convidam Jesus a entrar em suas almas. É a igreja que se esforça para fazer o Evangelho conhecido. E em ouvindo o Evangelho, as pessoas cheguem à fé. Nós podemos meditar também com a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é uma só, mas se manifesta de diversas formas, através de diferentes dons, experiências e aplicações na vida da igreja. A gente sabe, cada um de nós tem um dom. Eu não tenho dom para cantar, né? Mas os irmãos do louvor têm dom para cantar, têm voz. Outros têm dom para falar do Evangelho onde quer que vão. Outros têm dons artísticos, né? Para fazer as decorações, para fazer os eventos. Então a gente sabe que a igreja é composta de diferentes pessoas que têm diferentes dons. A expressão multiforme, ela vem do grego poikilos, sugere uma variedade de formas ou aspectos da sabedoria de Deus que se manifesta de diversas maneiras. A multiforme sabedoria de Deus é Deus se manifestando de muitas maneiras na igreja de Jesus. Nós podemos também meditar, né, aos principados e potestades nos céus. Esses termos se referem a seres espirituais, tanto anjos como pessoas que estão em uma esfera celestial. Outra característica, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso nós encontramos, né, aqui no texto. Esse propósito é o plano de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo, que se manifesta na união de judeus e gentios na igreja. A gente sabe, né, que antigamente eram só judeus, né, que iam à salvação, mas Paulo veio, né, e mostrou que os gentios também tinham direito à salvação. E é por isso, né, que graças a isso, né, que nós temos esse direito à salvação. A fim de que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A igreja, com sua existência e testemunho, é o instrumento através do qual Deus torna sua sabedoria conhecida a esses seres espirituais. A gente sabe que se a gente não falar do Evangelho, se a gente não propagar a mensagem, né, da salvação, muitas pessoas não virão a serem salvas. Então que a gente possa ter esse compromisso, né, como igreja, porque a igreja somos nós. A igreja não são essas quatro paredes. A igreja é um ser vivo, né? Ela é composta de pessoas que são, e nós que somos igreja. Então nós que temos essa responsabilidade de propagar o Evangelho, de levar essa salvação a todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Então a gente não pode cansar de falar, a gente não pode deixar de falar, mas a pessoa não vai, aquela pessoa não vai ouvir, aquela pessoa não vai aceitar Jesus. A gente não sabe, o Espírito Santo vai tocar. Nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de falar de Cristo aonde quer que estejamos. A revelação da sabedoria de Deus. A igreja é chamada a ser uma manifestação da sabedoria de Deus, mostrando ao mundo espiritual e ao mundo natural que Ele é capaz de unir o que antes estava separado. E qual a responsabilidade nossa como igreja? A igreja tem a responsabilidade de viver de acordo com a verdade do Evangelho, pois seu comportamento é observado por todos os seres. Então, o nosso compromisso, o nosso dever é falar. Nossa responsabilidade como igreja é falar, mas viver de acordo com o Evangelho. Não podemos falar uma coisa e viver outra. A mensagem do Evangelho é muito clara. Então, a gente não pode se desviar dela. A gente tem que levar a mensagem do Evangelho, mas também ter uma vida de oração, uma vida de acordo com o Evangelho, porque senão nós não seremos reconhecidos, nós não seremos acreditados. Então que a gente possa ter essa responsabilidade
como igreja, de viver de acordo com a mensagem do Evangelho. E o eterno propósito de Deus. A igreja é parte do plano eterno de Deus e está envolvida na revelação da sua sabedoria e propósito ao universo. Deus tinha um plano desde a eternidade que se cumpre em Cristo Jesus. A igreja é parte essencial desse plano, revelando a sabedoria divina aos anjos e autoridades espirituais. E a ousadia e confiança na oração. A gente sabe o poder que tem a oração. A gente já teve tantas respostas de oração aqui, né, no nosso ministério de oração. A gente sabe que todo dia a gente tem uma resposta de oração. Em Cristo temos ousadia e acesso confiante a Deus em oração para que o propósito eterno se cumpra. E o mistério revelado. O plano de Deus, que antes era um mistério, agora é revelado através da igreja, mostrando a união entre judeus e gentios em Cristo. Esta passagem nos convida a refletir sobre o papel da igreja na revelação da sabedoria de Deus. Somos chamados a viver em unidade, buscando a Deus em oração e permitindo que sua multiforme sabedoria se manifeste através de nós para o mundo e para o reino espiritual. O nosso acesso a Deus em oração é um privilégio, fruto da obra redentora de Cristo, e nos capacita a participar ativamente do cumprimento do propósito eterno de Deus. A oração não é uma disciplina formal, mas sim uma comunicação rotineira com o Pai a qualquer hora e em qualquer lugar. Podemos falar com Deus aonde quer que sejamos. Ele nos ouve. Eu só posso falar com Deus se eu estiver fechado no meu quarto. Não, você está no ônibus, você está na rua, você pode conversar com Deus. A gente tem que fazer disso uma rotina diária. A gente tem que conversar com Deus aonde quer que estejamos, porque Ele ouve, né? E dependendo do que a gente está pedindo, Ele atende às nossas orações. Lógico que a gente não vai pedir coisas, né, que a gente sabe que não é bom para a gente, né, que não é boa para a gente. Deus responde às nossas orações conforme a sua vontade. Então, se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, Ele ouve as nossas orações. A oração é uma linguagem que precisa ser aprendida à medida que nós crescemos na graça, como diz o Senhor Jesus: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então que a gente possa, né, fazer, né, esse Deus, o Deus da nossa vida, o Deus das nossas ações, o Deus de tudo aquilo que a gente se programa para fazer. Então que em tudo que a gente for fazer, que a gente coloque Deus à frente, que a gente coloque Deus na direção de tudo aquilo que a gente for fazer. Paulo cita a intenção de Deus de apresentar a igreja perante todos os poderes do mal como seu instrumento para dispensar por toda a terra o que Ele já fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, através de sua morte e ressurreição. Então a gente sabe, Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para te salvar. Então, se não fosse pela morte dele, nós não conseguiríamos, né, ter o perdão de nossos pecados. Então Ele morreu e ressuscitou por nós. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, enfatiza a importância da igreja como instrumento de Deus para a manifestação de sua sabedoria. Ele também destaca que essa revelação é um mistério que foi revelado a ele por Deus. A passagem nos convida a refletir sobre o papel da igreja na revelação do plano de Deus para o universo. Podemos meditar sobre como nossa vida, unida a outros crentes, pode contribuir para a manifestação dessa sabedoria aos que nos rodeiam e ao mundo espiritual. Então que a gente possa, né, se unir aos outros crentes na propagação do Evangelho, para que essa sabedoria de Deus seja conhecida de todos, que esse plano da salvação chegue a as outras pessoas, né? Porque nós temos o privilégio de termos a salvação.
Então que a gente possa alcançar outras pessoas também. A gente vive num mundo que está todo mundo carente de Deus, né? Haja vista que tem tantos males acontecendo, tantos suicídios, tantas mortes. Então o povo, né, está muito separado de Deus. Então que a gente propague essa mensagem salvadora, né, de Jesus Cristo, para que outros também se cheguem a Ele, para que outros também se salvem, para que outros também tenham paz, tenham tranquilidade, para que outros também possam ter a vida plena, a vida abundante que a gente falou hoje na escola dominical, que é isso que Deus quer para nós, uma vida abundante. Mas a vida abundante não é só material, né, financeira. A vida abundante é a vida abundante de paz, de harmonia, de trabalho, né, de satisfação plena, de sono tranquilo, né? Essa é a vida abundante que Deus quer para nós. Ele não quer que o povo dele viva sofrendo, que o povo dele tenha um sono intranquilo, né? Então que a gente tenha essa vida abundante que Deus quer para nós, porque a gente passa por dificuldades, mas quando a gente tem Deus, essas dificuldades são superadas, né? Então esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né, eles são vencidos com a graça de Deus. Então que a gente possa, né, conquistar, que a gente possa tomar posse dessa vida abundante que Deus tem reservado para nós. A igreja, com sua diversidade e unidade, é um testemunho poderoso do amor e da sabedoria de Deus. Por isso, meus irmãos, é de suma importância que estejamos unidos como igreja, a fim de que a graça redentora de Deus se manifeste a todos. É na igreja que crescemos espiritualmente, juntamos força para vencer nos dias maus, passamos pelas dificuldades e saímos vencedores. Então, que a gente possa não deixar de vir à igreja, não deixar de nos unir, não deixar de orar uns pelos outros, não deixar de ter comunhão uns com os outros, de se interessar pelos problemas dos outros. Às vezes a gente falha muito nisso, né? O irmão às vezes está sofrendo do nosso lado e a gente não tem a sensibilidade de perceber isso. Às vezes uma palavra, né? Uma oração, né, faz muito na vida das pessoas. Então é isso que Deus quer para a sua igreja aqui, né, neste mundo, que a gente possa ser mais unido, que a gente possa ter mais empatia, né, uns pelos outros. Ontem encontrei uma colega de profissão e ela falou: Dona Marli, a escola está tão difícil, ninguém mais tem empatia, ninguém mais quer saber um do outro, um quer derrubar o outro, e aí aquele que quer derrubar encontra apoio de outro, né? Então a gente fica tão insatisfeito com tudo isso. É isso que Deus quer para nós, que a gente esteja num lugar onde a gente não tenha tranquilidade, onde a gente não tenha paz. Não é isso. E mesmo que na igreja, que a gente se interesse mais uns pelos outros, que a gente possa realmente mostrar o amor de Deus a todos que nos cercam, porque Deus é amor, né? E se a gente não falar do amor dele, nós não estamos seguindo a palavra. Então que a gente possa, né, tomar posse desse amor que Deus tem por nós, que a gente possa comunicar esse amor a outras pessoas, que a gente possa viver em paz com os irmãos e que a gente seja mais unido, que a gente seja mais um crente de fato e de direito, um crente que vive a palavra, um crente que testemunhe que Jesus morreu para nos salvar. Então é isso que a gente quer, que Deus quer que sejamos. Uma igreja forte, uma igreja edificante, uma igreja renovada, uma igreja transformada, uma igreja que fale do seu amor a todas as pessoas que nos cercam. Então, meus irmãos, vamos viver esse amor que Paulo, né, fala aqui, e que graças, né, a tudo isso, nós, como gentios, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. E o versículo 20 do texto do capítulo 3 fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja
e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, esse poder está em nós, esse poder opera em nós. Então, que a gente possa, né? Deus faz muito mais do que aquele que a gente pede ou pensa. Se a gente chegar no fim do dia, a gente for fazer uma análise de tudo que aconteceu no nosso dia, a gente vai ver que as bênçãos foram infinitas, que as bênçãos foram muito maiores do que os problemas que a gente teve durante o dia. Então que a gente saiba reconhecer isso, né? Que Deus faz muito mais por nós do que aquilo que pedimos ou pensamos, mas precisamos meditar, viver a sua palavra, né? Dia a dia, fazer disso uma rotina diária, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então que a gente seja, né, tenha Cristo, né, como o nosso pastor maior, o nosso pastor que nos leva para pastos verdejantes, né, que unge a nossa cabeça com óleo. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque como igreja que possamos fazer a tua vontade, que possamos te testemunhar, que possamos ter empatia uns pelos outros, Senhor, falar do teu amor, que possamos crescer cada vez mais, Senhor, no conhecimento da tua palavra, para que possamos te revelar a todos que nos cercam, Senhor. Sabemos que há muitos, mesmo os nossos familiares, muitos ainda não te aceitaram, muitos ainda não te conhecem verdadeiramente, Senhor, só ouvem falar de ti, mas não sabem o quanto o teu amor é grande por cada um de nós, Senhor. Então que possamos propagar esse amor a todos, Senhor. Dá-nos ousadia, dá-nos capacidade, Senhor, dá-nos coragem, Senhor, para que possamos te testemunhar e que sejamos uma igreja firme, forte, uma igreja viva que cresce a cada momento, Senhor, no conhecimento e na sabedoria da tua palavra. Graças te damos por tudo e agradecemos por todos os lares aqui representados, que todos sintam, Senhor, e vivam esse amor verdadeiro que vem do Senhor. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos entoar o hino, chuvas de bênção. Vamos nos colocar em pé, por favor.
continuação da semana de oração, né? Segunda, terça e quarta, às 7h30, 19h30 aqui no templo. Então que os irmãos possam participar, porque tem sido uma bênção, né? As irmãs têm relatado, né, que tem sido uma bênção meditar, né, sobre a vida, né? Tudo gira em torno da vida, os temas, né? Então que a gente possa estar aqui. Depois na quinta-feira, Na quinta-feira, a Daniele comentou que provavelmente eles vão enviar um link para assistir. Isso, Aí a gente, como se diz, vai pôr no grupo, né? Aí a gente assiste Assiste em casa, aqui. em casa. Tá. Então tá. Vai ter um link, né? Para o culto dos 122 anos na quinta-feira, né? Então, estejam atentos, né? Que o aviso vai ser falado no grupo. No próximo domingo, o pastor estará de volta, né? E acho que teremos a Santa Ceia, né? Ele não comentou, mas acho que domingo que vem tem. O primeiro domingo é a Santa Ceia. Então, que os irmãos possam comparecer, né? Para a gente celebrar junto aqui a ceia do Senhor. Agradeço a presença de todos. Desejo que todos tenham uma semana abençoada e abençoadora, né? Então, que todos sintam o poderoso amor de Deus em suas vidas, né? Vamos nos colocar em pé, vamos estar terminando, vamos estar orando para terminar e eu vou impetrar a bênção e a gente fala de amém. Pai amado, Deus bendito, estamos encerrando este culto, Senhor, com a Tua permissão, com a Tua direção, Senhor. Queremos continuar contando com Suas bênçãos no decorrer dessa semana em nossas vidas, Senhor. Que Tu esteja edificando, transformando, nos orientando a cada minuto, Senhor. Que possamos sempre seguir a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Dê uma semana de paz e tranquilidade para todos os lares aqui representados, a todos aqueles que nos assistem, aqueles que não puderam comparecer, Senhor, que Tu também derrames chuvas de bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Graças te damos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, com toda a IPI espalhada, Senhor, pela face da terra. Que Tu derrame bênção sobre a vida de cada um. Amém. Amém. Não esqueçamos de orar, né, por aqueles pedidos de oração, né, que a gente coloca no grupo, né, todos os dias.